Então, a integral de Fourier de uma função f definida no intervalo de menos infinito até mais infinito, ou seja, a minha função está definida para todo o conjunto dos números reais. Ela é dada também por uma integral, né? Aqui agora uma integral, f de x igual a 1 sobre π, integral de 0 até mais infinito, a de alfa cosseno alfa x mais b de alfa seno de alfa x de alfa. Perceba que você está integrando para alfa no intervalo de 0 até mais infinito, tá? Então o que você está fazendo? Você está escrevendo essa função f de x em termos de uma integral agora, não em termos de um somatório, tá? Onde esse a alfa e esse b alfa são, novamente, coeficientes, tá? Então, novamente, coeficientes dado por uma integral. Logicamente, uma integral que envolva f de x, né? E como a minha função está definida no intervalo de menos infinito a mais infinito, então eu posso definir as minhas integrais indo de menos infinito a mais infinito, ok? Então, essa daqui é a nossa definição da integral de Fourier. Perceba que ela é basicamente uma forma de você generalizar a série de Fourier. Grosso modo é isso, tá? Existem muitas particularidades técnicas nisso que a gente faz, mas grosso modo seria isso, tá bom? Então agora, perceba que para que a gente defina essa expansão da minha função f de x em termos de uma integral, eu não necessariamente preciso que essa minha função seja periódica, tá? Então agora eu não preciso que ela seja periódica. As questões que nascem essa função ela está sendo expandida por uma integral imprópria, né? Você tem aqui uma função indo de 0 até infinito, tá? É uma integração imprópria. Vamos trabalhar com um exemplozinho aí, né? Para a gente ilustrar um pouco de como a gente trabalha com a integral de Fourier. Então observe o seguinte, nós temos dois pontos de descontinuidade nesse caso, tá? Que vão ser os pontos menos 1 e 1, ok? Então a minha função é contínua por partes. Muito facilmente você verifica que as derivadas laterais existem. Vou deixar isso como exercício para vocês. Então, eu vou poder escrever essa minha função f de x, né, como uma série, como uma integral de Fourier, tá bom? Então, o que nós temos? Nós começamos aí pelos nossos coeficientes, né? Vamos calcular o nosso a alfa e o nosso b de alfa. Então, nós temos o nosso a de alfa e o nosso b de alfa, né? A de alfa integral de menos infinito a mais infinito de f de x vezes o cosseno de alfa x dx, ou seja, o alfa para você é uma constante, então você vai integrar para x, né? No nosso caso, nós vamos ter que nos preocupar apenas com a função variando de menos 1 a 1, porque fora desse intervalo ela é zero, ok? Então, nesse caso, você tem que o cosseno, você vai ter a integral do cosseno de alfa vezes x. Por quê? Porque no intervalo de menos 1 a 1, a sua função vale 1, ok? E muito facilmente você encontra essa integral por uma integração simples, que ela é 2 seno de alfa sobre alfa, tá bom? Se você for calcular agora o seu b de alfa, você vai encontrar que ele é zero. Usando a mesma técnica, você vai ter que se preocupar apenas com a integração de menos 1 a 1, seno de alfa vezes x dx, tá? Porque no restante dos intervalos nossa f de x vale zero, e nesse intervalo ela vale 1. Então aqui, né, basicamente você vai integrar o seno de alfa x menos 1 a 1 e você vai perceber que isso é zero. Bom, vamos lá. Você poderia ter já escrito que essa integral é zero, simplesmente por observar que essa função é uma função par, né? Essa função ela é uma função par. Então você tem aqui um intervalo de menos 1 a 1, a 1, né? Nesse intervalo ela vai valer 1, no restante ela vai valer 0. Então perceba que você tem um espelhamento aqui, ó, com relação ao eixo y, né? Quando você tem esse espelhamento, a minha função é par. Minha função sendo par, então eu sei que a integral de uma função ímpar de menos L a L vai me dar 0, tá? Por que essa função é ímpar? Porque eu estou pegando uma função par e multiplicando por uma função ímpar. Nesse intervalo aqui,
né, você está restrito à função constante f de x igual a 1, né? Toda função constante é uma função par, por isso que dá zero. Ah, então aqui também eu posso observar aquelas particularidades de função par e função ímpar. Sim, você vai poder usar, vai poder pensar nisso também, ok? Bom, então aí agora o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar esses dois coeficientes lá na nossa definição da integral de Fourier de f de x, né? Então aqui está o nosso a de alfa, aqui está o nosso b de alfa, tá? Então você tem 1 sobre π, integral de 0 a infinito, de 2 sendo alfa sobre alfa cosseno de alfa x. Aqui você vai zerar, então você não vai ter que preocupar com isso, e você vai ter que integrar isso para alfa, tá? Então você fica com essa integral 2 sobre π, integral de 0 a mais infinito do cosseno de a vezes alfa, seno de alfa sobre alfa de alfa. Você batendo o olho assim, você fala, essa integral dá para resolver, né? Ok? Seria simples se você estivesse integrando para x, mas você está integrando para alfa, tá? E aí toda vez que você tem a sua variável no denominador, essas integrais complicam bastante, tá? Então ela não é assim tão simples de você resolver essa integral, tá bom? Não é uma integral assim tão simples de se solucionar nesse caso. E aí vem o primeiro problema das integrais de Fourier. Em geral, chegamos em integrais que são complexas, né? Que são muito difíceis de se solucionar, tá? De se encontrar um valor para elas. E esse é um dos problemas de aplicação da integral de Fourier em diversos momentos, tá? Mas essa integral em particular, ela está ligado ao fator descontínuo de Dirichlet. Quando você vai se aprofundando um pouco mais no estudo da matemática, principalmente no estudo da análise, você vai chegando a certos resultados que são resultados que aparecem em aplicações práticas, né? E que volta e meia eles aparecem para nós também em problemas teóricos, tá? O fator descontínuo de Dirichlet é um desses casos, né? Que o que acontece? Através de outras técnicas alheias ao que a gente domina nesse momento, você vai conseguir encontrar um resultado para essa integral, tá? E esse resultado ficou conhecido como fator descontínuo de Dirichlet. Então, para nós, ó, a expansão, né, digamos assim, dessa função pela integral de Fourier, ou seja, a forma com que a gente escreve essa função pela integral de Fourier é essa aqui, tá? Π sobre 2 para x entre 0 e 1, π sobre 4 para x igual a 1, 0 para x maior do que 1. Perceba que você vai ter, no nosso ponto de descontinuidade, exatamente o ponto médio, né, do π sobre 2 e do 0. Tá bom?